Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo. E não apenas vocês, mas através de vocês, aos seus entes queridos, seus familiares, seus vizinhos, enfim, que vocês sejam a própria bênção onde quer que forem, que vocês sejam a própria luz para iluminar por onde passarem, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade àquela meditação sobre a história que aconteceu na Babilônia, quando os judeus foram expulsos da sua terra e foram para a Babilônia. E lá na Babilônia aconteceu esse episódio, que somente uma pessoa poderia contar a sua história, porque essa pessoa é o próprio Deus, o Filho do Altíssimo Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele viu essa história, então ele está contando para a gente o fim da vida do rico e o fim da vida do pobre miserável Lázaro. Nós vamos ver agora, vamos dar continuidade a essa história, esse fato, para que você compreenda bem qual é o plano de Deus para a sua vida. É o plano de Deus para a vida de todos nós. Por favor, abra o texto aí. Então, aconteceu que o mendigo morreu. O mendigo morreu, quer dizer, o pobre morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão é uma forma de dizer para onde estava Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Veja que os dois morreram e se igualaram. Agora não tinha rico nem pobre, apenas almas. A alma do mendigo foi levada para onde está Abraão. A alma do rico foi sepultada, ou melhor, foi levada para o inferno. No inferno, está aqui dizendo, Jesus diz, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, quando o rico morreu, ele foi sepultado e pronto, acabou. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, estando gemendo, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O versículo seguinte. E clamando, quer dizer, o rico, que agora não era rico, nem pobre, agora era uma alma no inferno. Ele, clamando, disse, Pai Abraão, ele conhecia Abraão, ele tinha conhecimento de Abraão, ele reconheceu Abraão, lá no inferno ele reconheceu Abraão ao longe, ele viu Abraão lá em cima. Pai Abraão, disse ele, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, apenas, pelo menos, ele não pediu um copo d'água, não. Ele pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e refrescasse a sua língua, desse um alívio para a sua língua. Porque estou atormentado nessa chama. Estou atormentado numa chama inextinguível. E ele estava atormentado porque não morria. A alma não morre, nós falamos isso ontem. A alma é eterna, ela não morre. O corpo sim, mas a alma não. Esteja no céu ou no inferno, a alma vai continuar vivendo por toda a eternidade. Por isso, o rico, lá no inferno, estava atormentado por uma chama inextinguível. A chama que não conseguia matar a sua alma. A chama que não podia queimar a sua alma, destruir a sua alma. Não. A alma sofria e sofria penosamente. Então ele pediu um pouquinho, apenas o dedo molhado
na água para refrescar a sua língua. Eu não sei como nós podemos interpretar, eu não tenho conhecimento dessa interpretação dele. O rico está no tormento eterno, a sua alma ter língua, e também os seus olhos, ter olhos a sua alma, ele poder ver. Eu creio que a consciência dele, né? A consciência, a alma tem uma consciência que está viva, então ela pode ver, ela pode sentir como ela tem sentido, ela pode ter essa língua que quer pelo menos uma gota d'água. É assim que eu entendo. Vamos ao texto seguinte. Então, a resposta de Abraão, lá do céu, disse: filho. Abraão o chamou de filho, porque ele o havia chamado de pai, Abraão o chamou de filho. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Agora veja só, minha amiga e meu amigo. Abraão era rico, podre de rico. Mesmo assim, ele era um homem de Deus, era um servo. Ele estava salvo, ele estava do outro lado, ele estava do lado de Deus. Quer dizer que não é porque o rico era rico que foi lançado no inferno e o pobre que era pobre que foi levado para os céus. Não era isso. A condição econômica, a condição social não muda a situação da alma. O que muda a situação da alma, o que dá um fim à alma, bom ou mal, depende da sua fé. Então, Abraão era um homem de Deus, era um servo de Deus. Então, ele, quando morreu, foi levado para os céus. Assim também todos os que têm fé no Deus de Abraão, todos os que têm fé no Deus de Abraão, que seguem os seus mandamentos, que seguem as leis de Moisés, que praticam a sua fé de acordo com a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Torá, então estes vão para os céus, vão para onde está Abraão. Agora, se é rico, se é pobre, não importa. Se obedece a palavra de Deus, os mandamentos, se anda na justiça, então será salvo. Porém, aqueles que rejeitam, ou melhor, conhecem as leis, como normalmente os judeus conhecem as leis, a Torá, conhecem os profetas, etc. Mas se eles não cumprem a palavra de Deus, então eles vão para um lugar de tormento. Não adianta conhecer a palavra, não adianta saber os 10 mandamentos, etc. Não adianta as festas bíblicas, não adianta seguir as tradições religiosas, não adianta seguir aqueles ritos, aqueles rituais, guardar apenas o sábado. O que adianta guardar os sábados, cultivar, preservar as festas do passado, se eles não cumprem a palavra de Deus? Não adianta nada. Porque, com certeza, o rico tinha esse procedimento, esse comportamento, porque todo judeu é orientado, é ensinado desde pequeno a guardar os sábados, as festas, enfim, fazer algumas coisas que a lei judaica manda, inclusive não comer bacalhau, não comer, por exemplo, carne de porco, essas coisas, esses costumes de antigamente. Então não adianta o judeu ou qualquer pessoa guardar os costumes e deixar a palavra de Deus de lado. Eles têm que obedecer a palavra de Deus.
Eles têm que obedecer a palavra de Deus, para que então venham ter o mesmo direito que teve Abraão, que teve Isaac, que teve Israel, Moisés e todos os demais heróis da fé do passado. Então, minha amiga, isso se aplica também para as pessoas evangélicas, que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, conhecem os preceitos de Jesus. Não adianta você, por exemplo, ser um dizimista fiel, ofertante. Se você não perdoa, você tampouco será salvo. Porque ser fiel dizimista e ofertante é simples, é fácil. Difícil é perdoar. Difícil é perdoar. Então você tem que perdoar. Se você não perdoa, você também não vai receber o perdão do Pai. Então não adianta fazer umas coisas e deixar outras de lado. Você tem que fazer tudo, a gente tem que fazer tudo direitinho. Tudo aquilo que Deus nos manda fazer, a gente tem que obedecer. Então, o rico foi para o inferno, não foi porque ele era rico, mas porque ele guardava as tradições, os costumes judaicos, mas não guardava a palavra de Deus. Então, ele foi para o inferno. O Lázaro, coitado, ele viveu uma vida infernal aqui na terra, sem nada, sem eira nem beira. Com certeza, Lázaro não guardava os costumes judaicos, porque ele, coitado, não tinha nem o que comer. Como é que ele vai separar a carne de porco, separar isso? Ele comia daquilo que estava no lixo. E se tivesse carne de porco no lixo, ele comeria. Por quê? Porque ele estava com fome. Mas ele mantinha a sua fé viva no Deus vivo. Ele mantinha a sua fé viva no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Ele cultivava dentro de si a fé, a esperança de um dia ele poder viver no mesmo lugar que os seus pais, Abraão, Isaac e Israel, estavam vivendo e estão vivendo. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Não são os costumes que nos levam à salvação. Não são os costumes religiosos que nos levam para o céu, mas são a prática da palavra de Deus. É a prática da palavra de Deus, é a obediência à palavra de Deus, é a fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, em o nome do Senhor Jesus. Quando a pessoa segue Jesus, quando a pessoa abraça a sua fé no Senhor Jesus, então ela abraça a fé na pessoa que morreu por ela, que deu a sua vida por ela, que verteu o seu sangue por ela. Então, o sangue de Jesus cobre o pecado, lava o pecado, purifica a pessoa que crê nele. Da mesma forma como Lázaro teve os seus pecados perdoados, porque ele mantinha uma fé no Deus de Abraão, seu pai, então, assim também, quando nós temos a fé no nome do Senhor Jesus, no Filho de Deus, então nós também somos perdoados e temos acesso ao reino dos céus. Então, não é só simplesmente porque você paga o dízimo, você devolve o dízimo, não paga, mas devolve o dízimo, porque você é uma pessoa fiel, ofertante, ajuda, faz caridade, que você vai ser salva, não. Seja você pobre, seja você rico, todos nós temos que obedecer à palavra de Deus. Se nós obedecermos à palavra de Deus, nós viveremos uma vida de qualidade aqui na terra e, no futuro, o reino dos céus. Vamos ao texto seguinte, por favor. Então, está escrito, Jesus continuou falando, além de tudo isso, quer dizer, Abraão falou para o rico, olha, você em vida na terra, você recebeu os bens e o Lázaro recebeu os males. Agora você está recebendo os males e Lázaro está aqui conosco, no reino dos céus.
Além de tudo, eu não posso mandar o Lázaro e aí levar um pouquinho de água para você, molhar o dedo e levar água para você. Porque está posto um grande abismo entre os que estão nos céus e os que estão no inferno. De sorte que os que quisessem passar do reino dos céus para o inferno não poderiam, não podem, nem tampouco os que passarem do inferno para o reino dos céus não podem. Então, a gente aqui verifica que uma vez a pessoa morre, está definida definitivamente o destino da sua alma, seja para o céu, seja para o inferno. Então, você tem que decidir o que você vai fazer depois da morte. Você tem certeza que está salvo? Então, não há possibilidade lá no céu a pessoa passar para o inferno, nem os que estão no inferno passarem para o céu. Aquela história de purgatório é conversa fiada para boi dormir. Não existe purgatório. Jesus não fala em purgatório. Não adianta, a pessoa morreu, não tem reza, não tem missa, não tem fita amarela, não tem nada que possa mudar a situação da alma dela. Morreu, ou a alma dela, se estiver no inferno, pode gastar todo o dinheiro com missas, com rezas, com orações, que não vai resolver o problema das pessoas, porque está aí escrito, aqueles que estão aqui não podem passar para aí, disse Abraão para o rico que estava no inferno. E nem os que estão no inferno podem passar para cá. Quer dizer, não adianta fazer orações, não adianta rezas, não adianta preces, não adianta nada, nada. Morreu, minha amiga, meu amigo, já era, já está definido, definitivamente decidido o destino de cada um. Essa é a grande mensagem que nós aprendemos aí. E o rico que estava lá, que sabia agora dessa situação, que não podia passar para lá e nem o Lázaro passar para o seu lado, ele disse: então, rogo-te, pai Abraão, que mandes Lázaro à casa de meu pai. Bom, já que ele não pode vir para cá, Abraão, meu pai Abraão, mande que ele vá lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Sobre isso nós vamos falar amanhã. Mas eu quero que você saiba, minha amiga, meu amigo, depois que morre não tem oração, não tem missa, não tem reza, não tem nada que possa mudar o destino da pessoa que morreu. Nada, nada, nada. Então, todas as rezas, orações, dinheiro que se gasta, flores, tudo que se coloca no túmulo, as preces que se faz de 7 dias, de mês, de anos, nada isso resolve. Nada resolve. Eu lembro que eu conversei com um judeu, ele disse para mim assim, olha, quando meu pai morreu, eu fiquei orando, rezando para ele. Todo dia eu ia na sinagoga fazer a minha prece pelo meu pai. E eu perguntei para ele, e depois, o que as preces poderiam fazer por ele? Aí ele me disse, não, nós cremos que a alma dele vai subindo. Cada prece que eu fazia, subia um pouquinho a alma, e subia mais um pouquinho. Mas subia para onde? Aí não me respondeu. Ele não me respondeu. Minha amiga, meu amigo, é cômico se não fosse trágico, na verdade, porque as pessoas, coitadas, são enganadas, são iludidas com as religiões, com as farsas teológicas. E aí é que está a grande vantagem que Satanás tem sobre a humanidade, a ignorância da palavra de Deus. Amanhã nós vamos tratar mais a esse respeito.